pessoal, tudo bem? Peço para vocês um minuto de atenção. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu sou André Querido, sou um dos idealizadores da direita conservadora de Taubaté. E hoje eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês aqui. Temos pessoas de Taubaté, temos pessoas de Pindamonhangaba, pessoas de Natividade da Serra, temos pessoas da Baixada Santista. Quero agradecer também ao Kleber por disponibilizar a vinda dele aqui para vir ministrar uma palestra para a gente. Quero agradecer vocês que trouxeram 1 quilo de alimento para a gente converter o Mesa Taubaté. Eu acho que isso é muito importante para a gente. E agora eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Debaixo das cadeiras a gente tem 5 brindes para vocês. Eu peço para vocês colocarem a mão e procurar. Podem procurar as outras cadeiras que estiverem vazias também. Fiquem à vontade. Vocês ganharam, quem achou os brindes ganhou um boné do DCT, Direita Conservadora de Taubaté. Pessoal, a direita conservadora quis ministrar para vocês um pouco do entendimento político através do Dr. Kleber e da consciência da liberdade de expressão. Foi um movimento criado junto comigo, com o Orlando Farabotti, a Isabela Alvim e alguns outros membros por trás disso. Então, peço para vocês agradecidamente mais uma vez por estarem aqui. Vem com a gente curtir esse momento único com o Dr. Kleber Teixeira. Ó, pessoal, tem mais 2 bonés perdidos por aí. Ó, tá na frente, na parte. Pode procurar as outras cadeiras vazias, quem quiser, fiquem à vontade. Mais 2. Tem nada naquela? Quando eles se espalharam no peito. Aqui, ó. Falei que tinha mais, pode procurar, tem mais um ainda. Você olhou tudo aqui? Orlando, daqui a pouco o pessoal acha. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa a brincadeira. Desculpa fazer vocês perderem um pouco do tempo de vocês para a brincadeira. A nossa live vai ser transmitida pelo canal do Kleber, o Crocodilo Reaça, e pelo canal da Direita Conservadora Taubaté. Muito obrigado mais uma vez. Vamos curtir esse momento único com a gente. Obrigado. Boa noite, Taubaté. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. É muito bacana ver a direita reunida, essa casa cheia, né? Eu fiz questão de confirmar essa presença. Estava falando para o Orlando, por incrível que pareça, quase que eu não chego. Né? Eu comprei a passagem, eu estava nos Estados Unidos, eu comprei a passagem há uma semana, e no domingo, na hora de eu fazer o check-in, cadê a passagem? Liguei para a companhia, não, seu nome não está aqui. Quase de 1 às 5, não tinha mais passagem. Né? Mas como Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, a companhia era uma companhia parceira e amiga da Gol, e estava na outra companhia, que era a Bianca, a passagem não estava na Gol. E faltando 4 horas para o voo, eu consegui achar a minha passagem. Então,
É com muita satisfação que eu estou aqui, porque eu havia dito ao Orlando, quando o Orlando foi até São Paulo me conhecer, ele foi muito corajoso, ele se prontificou a ir até São Paulo, e isso já tem 2 anos, né, Orlando? Faz exatamente 2 anos, foi no mês de dezembro. Né? E eu havia dito ao Orlando que eu viria até Taubaté, sim, para conversar com vocês, né? Mesmo porque Taubaté não é uma cidade qualquer. Se é que nós podemos dizer que existem cidades que possam ter esse título de cidade qualquer. E por que isso? Porque Taubaté não está somente no vale. Taubaté é uma cidade que tem história. Taubaté é uma cidade que tem história. Né? E eu, por incrível que pareça, eu sou muito mais próximo de Taubaté do que vocês imaginam. Eu sou um fã do Mazzaropi. Então, quando criança, eu me lembro lá na minha cidade, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, tinha 2 cinemas só. Era o Cine Anache e o Cine Tupi. E eu ia nas matinês quando criança para assistir Mazzaropi. E o Mazzaropi ele trouxe para o Brasil algo muito interessante, que era justamente a cultura do interiorano paulista, com toda aquela malandragem do interior de São Paulo, muito bem representada. Então, Taubaté tem essa parte histórica. E não são todos os brasileiros que sabem, porque infelizmente no nosso país a cultura, de verdade, aquela cultura que a gente realmente tem que prezar, ela não é prezada. Hoje a gente vive uma situação cultural um tanto quanto atípica. Eu, particularmente, eu posso dizer que eu já sou da velha guarda. Né? E, sendo da velha guarda, eu ainda prezo muito essa cultura. Já se viu falar que Monteiro Lobato agora não pode ser mais Monteiro Lobato. A Cuca não pode ser mais Cuca, Dona Bento não pode mais ser Dona Bento. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, agora a gente tem que desaprender. Por isso, eu queria dizer que eu quero agradecer a presença de todas e todos. Porque na língua portuguesa não existe todos. E uma das coisas que a gente tem que preservar não é somente a cultura, é a nossa pátria. Pouca gente sabe que a língua faz parte de um dos bens da nação. Exemplo. Se eu falar para vocês que eu estive na Inglaterra, que língua eu falei? Muito bem. Se eu falar para vocês que eu estive na Espanha, qual a língua que eu falei? Muito bem. E se eu estiver em Portugal? Português. Agora, no Brasil, nós vamos falar que língua? Português. Então, se a gente está falando português, onde raios, ó raios, existe todos na língua portuguesa? Não existe. Mas o que isso significa na realidade? O que se tenta fazer com isso? Quando eles fazem isso, eles tentam tirar a caracterização de uma nação, de uma pátria. Você perde a identidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar, porque eu garanto que muitos de vocês que estão hoje aqui estão ansiosos. O que vai acontecer com o nosso país? Até onde a gente vai chegar? O que vai acontecer com os nossos filhos e netos? E a pergunta que muitos se fazem, mas nem percebem que se fazem. Como é que nós chegamos nessa situação neste país? Esse é o principal objetivo dessa palestra. Porque, por incrível que pareça, hoje é terça-feira, né? Eu estou até perdido na data. Terça-feira, 4 de julho. Terça-feira, 4 de julho. E a gente tem uma sala praticamente lotada, querendo falar de política. Quem aqui tem menos de 40 anos de idade? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Alguns de vocês com menos de 40 anos nasceu no mês de novembro? Quem nasceu no mês de novembro e tem menos de 40? Ninguém? Quem nasceu no mês de julho e tem menos de 40? Você usa que tipo de camisa? G, GG, M, GG. No final da palestra, pega tem uma camisa GG para você aqui, do grupo de lugares. Por que eu fiz essas perguntas? Quem está acima de 40, quem está abaixo de 40? Nós que estamos acima dos 40 anos, o que nós estamos fazendo aos 12 anos de idade? Alguém aqui discutia política aos 12 anos de idade? 5 ou abaixo de 40? Alguém falava, pode levantar a mão.
Ninguém. E o que vai acontecer agora, nesse exato momento, em outubro desse ano? Vocês já pararam para pensar que na última eleição de 2020, quem tinha 12 anos não votava, mas vai votar agora em 2024? Parece um absurdo, né? Mas aos 12 anos de idade nós não sabíamos disso. Nós nem imaginávamos isso. E essas crianças estão preparadas para aquilo que vai vir? Elas aprenderam em casa? Ou elas aprenderam a linguagem do todes na escola? Foi assim que a gente veio chegar onde a gente chegou. A esquerda se prepara para esse momento há muito tempo. Quando eles tomaram o poder em toda a América Latina, em grande parte do mundo, não foi à toa, isso foi planejado. Agora a pergunta que não quer calar: e a direita? Ou pior, existe direito? Qual que é a nossa identidade? O que nós chamamos de direito? O que nós queremos realmente? Ou eu posso melhorar um pouquinho a pergunta para vocês. O Jacaretanga, ele surgiu em novembro de 2016. Eu não sei se todos vocês sabem disso, mas eu fiz a campanha de um então candidato a vereador negro homossexual que nunca tinha visto no Parque do Ibirapuera. E esse candidato negro homossexual que nunca tinha visto no Parque do Ibirapuera na vida, ganhou a eleição mais disputada no país, porque a eleição mais disputada não é nem de presidente da República, é de vereador. Por incrível que pareça. E as pessoas não dão atenção para essa eleição. Em 2016, Fernando Holliday, do MBL, ganhou a eleição e ninguém sabia como. Por ironia do destino ou não, ele foi o 13º candidato mais bem votado. E ele recebeu 48 mil votos. Mas como é que um candidato negro favelado, que morava em Carapicuíba, numa favela, o sonho da mãe dele é que ele fosse caixa de supermercado, como é que ele ganhou essa eleição? Como é que ele chegou lá? Foi a primeira vez que se ouviu falar em rede social. Então, eu não precisei voltar lá aos 12 anos de idade. A pergunta é simples. O que vocês estavam fazendo em 2016? Vocês tinham noção do que era direito? Vocês participaram de alguma reunião como essa, de alguma palestra como essa naquela ocasião? Sim ou não? Pode responder. Não. Participou. Uma pessoa. Participou. Já assistia nas redes sociais. Nas redes sociais. Acompanhava as críticas. Veja só, um universo de praticamente aqui 90 pessoas, 100 pessoas, 3%, vamos dizer assim, já tinha noção política em 2016. Portanto, a nossa direita não chegou nem a 12 anos de idade. Essa direita, como nós conhecemos hoje, pode dizer que começou a nascer naquela ocasião, em 2016, quando começou o movimento de impeachment da Dilma. Até então, o que nós tínhamos de direita era o nosso vizinho aqui de Pindamonhangaba. Cadê a selva de Pinda? Está aí atrás. A Selma. Quem era essa pessoa de Pindamonhangaba que muitos de vocês aqui votaram? Quem votou nele para presidente da República? Vocês sabem de quem eu estou falando? Geraldo Alckmin. Alguém aqui dentro votou lá em 2014 no Geraldo Alckmin para presidente? Pode botar a mão. O que acontece? O que acontece? Geraldo Alckmin, eu não lembro, 2000, foi 2020, 2016, 2018. Ele veio candidato a presidente da República. Era o que nós tínhamos de direito. Era o que nós conhecíamos de direito. Por isso que eu fiz a pergunta: que direito? Porque hoje existe uma briga pelo monopólio da discussão, que eu sinceramente, eu considero ultrapassada. Por que eu considero ultrapassado? Nós ainda estamos na era da Revolução Francesa, com jacobinos e gerondinos, onde um sentava à esquerda no lado do plenário, outro sentava à direita. É isso? Ou será que a gente tem termos mais apropriados para nós utilizarmos? Como conservadores? Liberais?
Porque no meio do que nós chamamos de direita, existem pessoas hoje que querem chamar para si a direita. Mas eu conheci a direita de verdade. Em 2016, eu tinha escritório em Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro. Era um advogado muito bem sucedido. E fui chamado para fazer a parte jurídica desse garoto chamado Fernando Collor. Quem ganhou essa eleição, né, em 2016 e assustou o meio jurídico. Mas acharam que aquilo era uma modinha porque foi uma pessoa. Aí veio a eleição de 2018. Nessa eleição, o cara que falava que gay, porra! E que os caras ironizaram no CQC, que o pessoal tirava sarro, que falava que não ia a lugar nenhum, que era um deputado falido, que a imprensa bateu. Eu lembro como hoje, esse cara chegou em janeiro de 2018 com 5% de chance de ser presidente da República. Gente, é um período de um parto. Literalmente foi parido um presidente de direita em 9 meses. Em 9 meses, a direita que ninguém aqui sabia, imaginava que existia, que muitos votaram no Geraldo Alckmin e que era PSDB, ela gerou um representante. E esse representante saiu de 5%, eu perdi um monte de amigo. Perdi um monte de amigo. Porque eu falei que ele ia chegar à presidência da República. Meus amigos falaram, você é maluco, esse cara não tem, ele não passa de 10%. Isso em janeiro. Quando chegou em março, ele já estava com 12%. Não, isso é o teto dele, ele não passa daí. Não vai chegar. Quando chegou em outubro, nós tínhamos um presidente da República literalmente de direita. E que o sistema não conseguiu. Aquilo que aconteceu em 2016 não era mais um efeito isolado. E junto com ele vieram outros fenômenos da direita, alguns bons, outros ruins. Eu, por exemplo, elegi 2, um bom e um ruim. Por que eu falo que um bom e um ruim? Porque no meio daquele movimento apareceu um monte de gente que hoje muitos de vocês nem ouvem mais falar, ou não querem nem que passe perto da sua casa. Mas eu elegi um deles, Alexandre Frota. 155 mil votos. Bateu na porta do meu escritório, dizendo que estava arrependido, que era um homem de família, que não tinha onde cair morto, mas que ele tinha certeza que queria ser deputado federal. Amigo íntimo de Jair Bolsonaro. Íntimo em que sentido? Ele conversava com o Jair do jeito que eu não conversava. Com o presidente Bolsonaro. Esse cara fez campanha para o presidente enquanto o presidente estava no hospital. E ganhou. E junto com ele veio o Jorge Serraço. Mas junto nessa mesma leva, veio o Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, Carlos Sandro, e assim tantos outros. Então, como na passagem bíblica, e aqui eu peço a vocês, atenção, deixei minha Bíblia aberta. Por que eu deixei a Bíblia aberta? Quem é cristão sabe que a gente vive tentações todos os dias. E a Bíblia é a palavra do cristão. E junto com esse homem, em 2018, a gente começou a entender quem nós éramos. O que nós éramos, o que nós queríamos. Ele falou 3 palavrinhas, uma tríade. Deus, pátria e família. Como é que um país cristão nunca teve um candidato que levou a palavra de Deus numa campanha para presidente da República? E quando ele leva essa palavra de Deus à presidência da República, o mundo cai na cabeça dele. Vocês pararam para pensar que ninguém esperava que esse cara ganhasse essa eleição? Vocês pararam para pensar o que aconteceu no nosso país de lá para cá? Nós vivíamos num mundo que nós não conhecíamos. Nós não sabíamos o que era o nosso país. Nós não sabíamos quem nos governava. A gente não sabia nada disso.
Mas uma coisa curiosa também, as pessoas que falaram que conheceram naquela ocasião através das redes sociais, eu lembro do Orkut, né? Dá até vontade de falar Orkut, né? O sotaque de Taubaté, não é? Orkut. Pois é, também mudou a nossa maneira de falar, de se relacionar, de conviver, de conhecer. Se não fosse a tal da internet, eu falo com orgulho, porque esse americano pode falar door, por que eu não posso falar porta? Né? Se não fosse a tal da internet, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Nós não tínhamos espaço. Eu falei para vocês, do lado que eu falei que nós elegemos muita coisa ruim também. E eu me penitencio. Mas também teve a parte boa. O Bolsonaro ganhou com o apoio de todos esses ruins também. Mas nós elegemos pessoas boas. E dentro delas, uma que não pôde estar aqui hoje. Eu tenho muito orgulho de ter eleito. Daria para a gente pensar antes de 2018 em eleger um candidato negro, homossexual, vindo da favela do Sapo, com 23 anos de idade para deputado estadual? Douglas Garcia. Quanto nós gastamos para eleger o Douglas? Alguém sabe? O valor total da campanha do Douglas? R$ 2.700. Ali o sistema assustou. Porque nós elegemos um presidente da República com menos de 4 milhões. Nós elegemos um ex-ator pornô, até então que se dizia de direita, bad boy, com 155 mil votos e pouco mais de 30 mil reais. E nós elegemos o Douglas Garcia com R$ 2.700. O sistema se assustou. E aí eu me lembro como hoje eu estava vindo com a Samanta no carro, eu dei carona para ela no carro, e a Samanta estava conversando comigo e falou assim: Samanta, você não sabe de algumas coisas que aconteceram lá atrás. Mas o sistema, quando observou aquilo, eu tive o prazer de sentar na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, mas não na mesa principal. Eu me retirei, porque só tinha deputado, eu era o único assessor ali na região. Respeitosamente, eu peguei meu pratinho e fui para a piscina, para a mesa da piscina. Qual foi a minha surpresa? Que o presidente da Câmara dos Deputados, que muitos carinhosamente chamam de Nhonho, Rodrigo Maia, saiu de onde estava e veio até mim para conversar. Ele estava reclamando que ele estava todo doído, que ele tinha feito academia, estava tentando emagrecer. Se ele conhecesse o Slim Ferrer, já estava magrinho, claro. Mas ele me perguntou: como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês conseguiram isso? Ele saiu de lá para querer saber como é que a gente fez isso. E eles estão se preparando contra a gente, mas eles não conseguem. E eu vou explicar por quê. O meu canal passou 2 anos em Shadowban. O que significa isso? Nosso canal principal, que é o Jacaretanga, que eu nem estou transmitindo por ele, eu estou transmitindo pelo segundo canal do meu canal pessoal, que é o Crocodilo Reaça. Depois você me fala quantas pessoas tem ao vivo nesse exato momento aqui no Crocodilo Reaça, porque eu nem notifiquei. 1.300. Nós já estamos com 1.400 pessoas on-time assistindo a gente aqui agora, nesse exato momento. Nós temos um pouco menos de 100 pessoas na plateia. Vocês pararam para pensar o que dá 14 vezes esse número aqui dentro? A gente estaria conseguindo transmitir isso? Não. Eu não notifiquei ninguém. Porque quando eu entro ao vivo, eu mando notificação para os grupos de WhatsApp. Nós temos quase 10 mil pessoas no WhatsApp e Telegram. É um exército. Isso é um exército. Nós batemos cerca de 9 a 10 milhões de visualizações todo mês. Cara, imaginar? Quantos habitantes tem Taubaté? 350 mil. Então nós teríamos 30 Taubatés por mês, irmão. Esta é a força que o sistema teve hoje. Eles identificaram essa força lá em 2018, lutaram contra ela em 2022 e continuam tentando lutar contra ela, porque o que eles temem não sou eu, eles temem vocês. Vocês que eram anônimos passaram a ter voz. Hoje vocês cobram. Hoje vocês vão para cima. Hoje vocês passaram a ter voz. E nessa esteira em 2022,
vocês elegeram alguns nomes que a gente nem imaginava. Eu vou fazer um efeito aqui que a gente vai brincar, tá certo? Porque o pessoal que está me vendo aqui, eles estão de frente para mim, mas eles estão de costas para vocês. Vamos montar um recado para vocês? Na hora que eu fizer uma pergunta aqui, quem souber responder vai falar eu bem alto. Beleza? Combinado? Para que o pessoal que esteja lá saiba que vocês estão interagindo. Quem aqui de dentro já ouviu falar ou já viu algum vídeo de Nicolas Ferreira? Pode gritar. Vocês entenderam o efeito disso? O que vocês aqui acima dos 40, porque eu perguntei quem está abaixo e acima dos 40, estava fazendo com a idade do Nicolas Ferreira? Alguém aqui pensava em política? Essa é a realidade do Brasil de hoje, que vocês têm que começar a encarar de frente. E às vezes eu vejo a direita, nós perdemos em 2022. Eu chamo de hiena chorona. O hard do lip hard. Nas minhas lives quem já viu, aqui, céus, Deus, azar. Nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Gente, nós não podemos ser a hiena chorona. Esses caras hoje temem vocês. Porque eu tive aqui o prazer, eu fui cumprimentando um por um. Aí eu chego aqui, eu vejo uma coisa chamada célula familiar. Tem uma família inteira sentada aqui. Eu não tenho um terço da família. Entenderam? Quando vocês chegam e começam a observar que a política começou a fazer parte da nossa realidade, a gente começa a entender que a gente está no caminho certo. E eles nos veem como inimigos, não como adversários. Uma coisa que pouca gente sabe aqui, que nós temos representantes políticos de direita. Estamos políticos aqui. Uma coisa que pouca gente sabe é que vocês veem aquele quebra-pau danado na Câmara Federal. Acabou o plenário, vai todo mundo para o cafezinho bater papo. Não interessa se é esquerda, direita, centro. Não interessa. E as pessoas se matam do lado de cá. As pessoas estão se matando do lado de cá. É justamente isso que nós vamos ter que mudar. É este conceito. O Brasil começou a enxergar a realidade dos fatos. Como diz a Bíblia, que está aberta, nós temos que, nesse exato momento, separar o joio do trigo. E uma coisa engraçada, quem é que me acompanha no canal já? Vocês veem que uma parte não me viu no canal ainda. Uma coisa engraçada. Quando eu me propus a falar aquilo que eu sabia, eu achava que ninguém ia querer me assistir. Como é que ele ouviu o que eu tenho para falar? Eu sempre trabalhei nos bastidores da política. Não tinha um engenheiro que virou suco. Quem lembra desse bar aqui? Um engenheiro que virou suco. Eu sou advogado que virou cientista político. Eu estou fugindo. E eu falo assim, eu trabalho nos bastidores, quem é que vai querer me ouvir? E a Alan, né, minha namorada, falou para mim, não, você tem que falar, a gente se conheceu na Câmara Federal. Você tem que falar, você tem que abrir a boca. As pessoas têm que saber o que você quer falar. Gente, a primeira live foi um fiasco. Foi um fiasco, eu apaguei de vergonha. Eu apaguei de vergonha, eu não sabia o que eu falava. As pessoas entravam e perguntavam... 1.542 pessoas no time. 1.542 pessoas on time nesse exato momento, neste horário. E isso vai replicando. Quando acaba essa live, mais de 20 mil pessoas já viram a gente. E aí eu falava assim, mas quem que vai querer me ouvir falar? De repente, hoje, somente o canal do Jacaré de Tanga, que entrou em Shadow Ban, que é um termo que muita gente não sabe, ele fica numa zona de sombra e o YouTube não distribui. Foi uma das maneiras que o sistema tentou encontrar para calar vocês. Que vocês não vissem o que muitas pessoas tinham para falar a realidade. Hoje, meu canal com Shadow Ban bate 9, 10 milhões. Se ele estivesse fora do Shadow Ban, ele estaria batendo algo em torno de 80 a 90 milhões de visualizações por mês. Então, essa é uma das maneiras que eles encontraram de tentar calar.
Qual foi a outra maneira? É muito você estar fora do seu país e você não poder voltar para ele. Hoje nós temos brasileiros que vivem assim. Eu nunca pensei que essa realidade ia chegar. E por que isso aconteceu? Porque o sistema não sabe mais o que fazer. Quando ele não sabe mais o que fazer, ele parte para agressão, para violência, para o medo, para a ameaça. E quais são as duas coisas que o ser humano mais teme? A vida e a liberdade. Vocês podem falar o que quiser, pode ser o cara mais corajoso que tiver nessa sala ou nessa live. O cara tem medo de morrer, o cara tem medo de ser preso. E ele tem mais medo ainda de que um parente dele venha sofrer um desses dois eventos. Que um parente, uma pessoa próxima venha morrer ou venha ser presa. E o sistema utilizou esses dois métodos para tentar calar o espectro político nesse país. E muita gente se exaltou, exacerbou, passou da reta, passou. Mas eu garanto que todos vocês aqui conhecem casos de sujeito que matou, estuprou, roubou, traficou e está solto. Quem aqui conhece algum caso desse tipo aqui, próximo de Taubaté, que vocês viram com um cara que aconteceu uma coisa? Pode levantar a mão. Quem conhece? Vocês conhecem algum caso de algum bandido que roubou, que foi condenado e que ficou solto? Quem conhece, levanta a mão. Aí eu vejo o Guga Chakra. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o Guga Chakra na live. Um absurdo, porque realmente os Estados Unidos podem ter um presidente condenado. Isso é um absurdo. O Brasil tem um presidente não só condenado, foi pego com a mão na massa. E eles não acharam um absurdo. Mas vamos lá. Vamos continuar na sequência. Quem aqui assistiu o Rock Santeiro? Ah, que legal. Todo mundo aqui assistiu o Rock Santeiro, certo? Muita gente viu o Rock Santeiro. Muita gente viu o Fábio Júnior, né? Muita gente viu a Viúva Porcina. Naquela época, nós tínhamos 100% dos televisores ligados na Rede Globo de televisão. 100% do povo brasileiro. Estou certo ou tá Ah, errado? chacoalhando o relógio. 100%. Por que a Rede Globo está demitindo os seus funcionários? Por que ela está demitindo as suas estrelas? Quantas pessoas nós temos? 1.500. 73. 73. 70. 1.573, 1.600 pessoas. As pessoas estão assistindo a Rede Globo? Não. As pessoas estão assistindo? Não, né? Essas pessoas estão numa palestra? Elas estão ao vivo numa palestra, mas elas não estão ao vivo vendo a Rede Globo de televisão. A Rede Globo, ela poderia pensar que ela ia ter a Record como concorrente, o SBT como concorrente, o Silvio Santos que está aí como concorrente, mas ela jamais imaginou que ia ter vocês como concorrentes. Vocês sabem que vocês são concorrentes da Rede Globo hoje? Quem aqui tem WhatsApp? Olha só. Quem aqui tem Facebook? YouTube? Todos vocês são concorrentes da Rede Globo, gente. E aí vocês mudaram o país. Eles não querem me calar, eles querem calar vocês. Porque quando vocês vêm numa palestra dessa daqui, vocês, automaticamente, vocês mandam no WhatsApp. Nossa, tinha um cara chato lá falando. Nossa, achei legal. Vocês comentam, vocês interagem, vocês hoje têm voz. Na época do Rock Santeiro, a gente só ouvia, parecia Pai de Santo, só baixava pra gente. Não tinha outro caminho de volta.
não tinha chance de falar. A comunicação só vinha de lá, com este fio. Agora não. Segundo cabeça de ovo, a internet deu voz aos imbecis. Exato. E você sabe que eu concordo com ele? Deu tanta voz que o STF hoje tem internet. Deu tanta voz que o STF hoje tem canal de internet. Eu digo para vocês o seguinte. Eu fiz uma live recentemente dizendo que eu estava nos Estados Unidos falando com algumas pessoas, com alguns jovens. E não é possível que esse país tão bonito, essa terra aqui de vocês é tão linda, esse vale é tão bonito. Alguém aqui já pegou aquela estrada linda da Descida de Taubaté para o litoral? Pode ter uma curva assim, que uma vez eu consegui ver a traseira do carro, de tão forte que é a curva. Que estrada linda. Que povo lindo que é esse? O que está de errado? Nosso presidente uma vez falou assim, a respeito de Israel, eles têm tanto, vindo de tão pouco. Ou vocês podem até mudar a expressão. Eles que não têm nada, têm tanto, e a gente tem tudo, não tem nada. A tradução disso é o seguinte, nós estamos vendo os nossos jovens sumir do Brasil. Vocês sabiam que a cidade de Orlando tem 2,5 milhões de habitantes? A terra da Disney, eles não falam Disney, né? Só brasileiro falam Disney. Vocês sabiam que a terra do Mickey tem 2,5 milhões de habitantes? Você sabe quantos brasileiros moram hoje na cidade de Orlando? Eu vi na live isso, 250 mil. 250 mil. É quase uma Taubaté inteira dos Estados Unidos. Mais 50 mil, que eu acho que mais 1 ou 2 anos bate, vai ter uma Taubaté lá. Eu tive o prazer de falar na live, você viu minha live? Eu fiz fígado com xiló nos Estados Unidos essa semana que passou. Eu estava nessa live. É incrível. Você toma caldo de cana e come pastel hoje. A terceira língua mais falada hoje em Orlando é o português. Perde somente para o inglês e para o espanhol. E está batendo quase de frente com o espanhol. E aí eu conheci um brasileiro lá de Patinho, de Minas Gerais, tinha um sotaquezinho bonito. Ele era um menino promissor aqui, 20 e poucos anos de idade. Ele falou, eu cheguei faz exatamente 2 anos nos Estados Unidos. Hoje eu tenho meu carro, minha lancha, moro muito bem junto com meu irmão e minha cunhada. Os Estados Unidos é uma terra de oportunidade. Quem perdeu e quem ganhou nessa história? Os americanos ganharam um jovem promissor. O Brasil perdeu um jovem promissor. Nessa última live que eu fiz também, em Orlando, eu confesso para vocês que eu estava com o coração amargurado. Porque eu vi uma reportagem onde os economistas estão falando de uma nova reforma da Previdência. E eu ajudei a coordenar a última reforma da Previdência. Gente, o que está de errado? O senhor sabe o que dizer? O senhor não sabe dizer? Eu vou dizer o que está errado. Um país onde grande parte da população sonha em ser funcionário público não é um país de verdade. O funcionalismo público ele é necessário, fundamental para o desenvolvimento do país. Mas sem a iniciativa privada, esse país não existe. E o que nós fazemos hoje? Nós viramos as costas para a iniciativa privada. Nossos jovens saem daqui para trabalhar lá fora. Nossa população envelheceu. Quem é que vai pagar a previdência? Pode fazer a reforma que for. Daqui 5 anos vai estar de novo deficitário. É isso que a gente tem que começar a olhar. É isso que a gente tem que começar a perceber, a dar um clique. Vocês agora, em 2024, vocês vão para as urnas. Uma coisa que eu brigo no meu canal, né, que eu chamo do pessoal do rádio, tem muita gente assistindo aqui, agora vai tirar a pedra, não pode tirar. Não tem problema nenhum. Eu já recebi tomate, ovo, não tem problema. Ovo, ultimamente, não estou querendo receber, não, tá? O seguinte, uma coisa que vocês vão começar a entender e compreender daqui por diante. Nosso país vai mudar. Nosso país vai mudar e não vai demorar muito. E para aqueles que acham que não,
que eu não vou votar em outubro porque existem caixinhas mágicas. Samanta falou comigo. Eu falei, não existe mágica sem mágica, gente. Se nós começarmos a encarar que vai vir por aí dessa maneira, o que vai acontecer? Nós não vamos em outubro votar e eles vão. Teve uma mudança agora que eu anunciei lá atrás. O ministro Alexandre de Moraes saiu agora na segunda-feira do TSE. Assumiu a Camilúcia. Aí muita gente veio tirar pedra em mim. Trocou 6 por meia dúzia, porque é do mesmo jeito, não sei o quê. A vice-presidência ficou com o Nunes Marcos. Nós vamos ter eleições municipais. Tem algum engenheiro ou contador na sala? Engenheiros? Temos? Eu adoro falar com gente. Porque existe sempre uma briga, né, entre o direito, né, e a engenharia. Uma coisa impressionante. Porque a engenharia é ciência exata. O direito é uma ciência exata. Você pergunta para o engenheiro quanto é 2 mais 2, ele vai falar que é 4. O advogado vai dizer que depende. O contador vai perguntar quanto você quer que seja. Tá certo? Essa é a diferença. Então eu gosto de brincar bastante com essa questão do engenheiro e do advogado. Mas uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: quem é da engenharia sabe muito disso. Chama-se de lei das probabilidades. Fatorial. Eu odiava essa matéria. Odiava. Mas ela me persegue. A gente vai ter eleição municipal agora. Quantos municípios nós temos no país? 1.750. Quase 450. 6 mil. Sabe por que ninguém sabe o número exato? Porque todo dia nasce um município. Nós temos 5.565 municípios para essa eleição. São 5.565 das caixinhas mágicas que vão ter que ser alteradas pela tese daqueles que estão preocupados. Qual que é a probabilidade, senhores? Qual que é o fatorial? Quando eu tenho 2 candidatos, é 1 sobre 2 mesmo. Há uma chance em 2. E quando eu tenho 5.565? É 1 sobre 5.565. Por isso, essas eleições municipais, elas são tão importantes. Porque até a desconfiança de vocês, ela fica relevada ao passado. Nós temos que andar para frente. Uma coisa interessante que eu vejo, e que a esquerda fala, né, que até contestou o Bolsonaro, daqui a pouco eu vou falar nele, só tem que economizar, porque essa é outra diferença entre engenheiro e advogado. O engenheiro, ele fala com os números, o advogado fica o tempo todo falando, ele nem mais aguenta ouvir. E aí, o que acontece? O que a esquerda fala? Você se elegeu deputado com os votos das caixinhas mágicas. O que você está contestando? O animal de rabo é 1 sobre 513, não é, doutor? Então, era o meu voto em 513 deputados. Agora, quantos candidatos tinham? Como é que você vai fazer uma manipulação em qualquer sistema eletrônico dessa maneira? Não tem como. Eu quero deixar bem claro para o STF, que eu não estou falando que existe manipulação, estou dizendo de probabilidades. Então, o que acontece? Quando você vai se deparar com uma eleição para a Câmara Federal, é muito difícil de você mexer no sistema. Quando você vai mexer com uma eleição para o Senado, que são 81 senadores, é muito difícil. Porque você tem que multiplicar pela quantidade de candidatos. Não é só pela quantidade de cadeiras. Então, são 5.565 cadeiras. Aqui em Taubaté, nós vamos ter quantos candidatos a prefeito? Sei lá, 5, 6, 4, 3, 2, 10. Então, você já imaginou, se cada município desse tiver 10 candidatos, nós vamos ter 55 mil probabilidades. É 1 sobre 55 mil, senhores. Para prefeito. E quantos candidatos a deputados nós tivemos no estado de São Paulo? Você sabe quantas cadeiras tem para deputado federal o estado de São Paulo na Câmara? Quem é que sabe? 70 cadeiras. Perfeito. Nós temos 70 representantes. E quantos candidatos nós vamos ter na eleição de 2026 para deputado federal só no estado de São Paulo?
Cada partido, pela nova regra eleitoral, vai poder esclarecer o número de cadeiras mais um. Então, você multiplica o número de cadeiras, coloca mais um, dá 71. Aí você multiplica pela quantidade de partidos. Ah, que legal. Se nós tivermos, sei lá, 20 partidos que lancem candidatos, estamos falando em 1.400 candidatos só no estado de São Paulo. Multiplica isso pela quantidade de estados que nós temos. Tudo bem, tem estados que o pessoal fala, mas o meu estado só tem 16 deputados. Mas faz a multiplicação. É gente paga. Então, esta eleição, eu quero dizer para vocês que ela não tem condições de fazer isso. Mesmo que supostamente a tese do pessoal defende que isso ocorresse, matematicamente é quase impossível. Juridicamente e politicamente é praticamente impossível numa eleição municipal. Pode ocorrer num município ou outro? Pode. Pode. Poderia ocorrer. Isso teria que ser do TRE e do juiz eleitoral. O Kleber, mas dizem assim, que muita coisa, muita da fraude ela acontece dentro da sala onde a pessoa vai votar. Independente, Mas agora com a independente do com a local. urna eletrônica ali, que o próprio usuário, uma coisa que podia resolver era mais gente da direita aceitar ser mesário, porque antigamente ninguém queria ser. Mas mesmo se fosse ser mais gente da direita sendo mesário, e você tem direito a 5 mesários, você tem direito, não nem mesário, fiscal, né? Você tem direito a 5 fiscal e um delegado por partido em cada zona eleitoral. Ainda que fosse assim, você não é humanamente impossível pelo nosso sistema hoje essas pessoas conseguirem fiscalizar. O X da questão, o que eu quero dizer é o seguinte, independentemente de onde seja, nas eleições municipais é muito mais difícil. Nas eleições para presidente da República, não. Aí muda. Se houver má fé, 2 ou 3 candidatos. aí a coisa pode mudar. E eu não estou dizendo que teve, eu estou dizendo probabilidades, eu volto a dizer. Mas o que vai acontecer na próxima eleição? Quem vai ser o presidente do TSE em 2026? E quem vai ser o vice? Não estou dizendo que são santos. Não é isso que eu estou dizendo. Se for parcial, já está bom. O que nós queremos é justamente isso que você falou. Ninguém quer aqui parcialidade, seja por um lado ou para o outro. E infelizmente é essa sensação, esse gosto amargo hoje que o Brasil tem. É que a nossa balança jurídica só pende para um lado. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Eu quero pedir que vocês repitam comigo o que eu vou falar agora. Porque isso tem que ficar na cabeça não só de vocês, mas de todos aqueles que estão nos assistindo. Eu, repita comigo. Eu não vou desistir do meu Brasil. Isso é o que tem de mais importante hoje em vocês. Não desista do seu país. Eu tive o prazer, o orgulho, seja lá o nome que vocês quiserem dar, de conhecer esse cara espetacular chamado Jair Messias Bolsonaro. E quando eu conheci foi muito engraçado. Eu tinha acabado de lançar o Jacaré de Tanga no Facebook. Tinha 20 mil seguidores no Facebook. 20 mil. Eu achava, nossa, tô bombando. Tem gente pra caramba me seguindo. 20 mil. Fui para Brasília. Estou passeando lá, não conhecia a Câmara naquela ocasião. Fui no anexo 2 da Câmara. Uma coisa que todo mundo acha que ser deputado é glamouroso, não é? Vocês não acham que ser deputado é glamour assim bacana? Hoje está sendo discutido, né, no Supremo Tribunal Federal se os todes vão poder ocupar um banheiro junto com o seu filho, com sua filha, com o seu neto. Se mulheres trans vão poder utilizar o banheiro feminino com a sua filha de 9, 10, 11, 12 anos. E aí o que eu digo para vocês, que eu estou lembrando do banheiro, vocês sabiam que os deputados que ocupam o anexo 2 não têm banheiro? Eles não têm banheiro. Eles têm que ir no mesmo banheiro que todos, todo mundo. Acho que o Bolsonaro comentou isso um dia, né? Exatamente. E o anexo 2
era onde estava o gabinete do Eduardo e do Bolsonaro, um do lado do outro. Não entra homem, mulher, não banheiro? Não, você tem um banheiro feminino e um masculino, mas o deputado não tem um banheiro privativo. Ele tem que ir junto com todo mundo. Ah, na no sala mesmo... dele não tem. Ele não tem, só tem no anexo 4. E aí começa a disputa. Por quê? O anexo 2 está perto das comissões. Então, muitos deputados querem os gabinetes no anexo 2. Mas aí eles pensam, poxa, eu vou ter que ter no mesmo banheiro que o cara do MST. O pessoal também quer o anexo 4, porque tem banheiro privativo, ele está mais tranquilo, são gabinetes novos, bonitos. No anexo 2 não é sacanagem, eu vou mostrar para vocês. Cabe uma mesa redonda, menor que essa, com 4 cadeiras e você entra assim. Eu, quando estava gordinho, então era uma tristeza. Isso é a realidade dos nossos deputados, que muita gente acha que é glamuroso. Essa é a realidade da Câmara dos Deputados. Aí eu estou andando lá, eu passo assim, Jair Bolsonaro. Eu falei, o quê? Isso era fevereiro. Eu tinha visto Na porta? na porta, Jair Bolsonaro. Mas olha só a enganação do Jair já naquela época. Malandro. O presidente colocou Jair Bolsonaro com a cara dele, mas era o gabinete do Eduardo. E no gabinete dele estava a cara do Eduardo com a cara do Edu. E eu achei que eu estava no gabinete do Jair. Né? Mas eu estava no gabinete do Edu. E eu tinha feito uma charge no Jacaré que foi profética. Até então ninguém imaginava o Jair Bolsonaro sendo carregado pelo povo. E aí eu cheguei lá, tinha feito pedido para o menino, o Rony Solano, vou até mandar um abraço para ele, que fez essa charge. Ele tinha colocado o Jair sendo carregado pelo povo. Imagina, ele tinha 5%, me chamaram de louco. Né? Assim como eu tinha colocado o Kim Kataguiri e o Rodney pendurado no saco do Dória. E depois todo mundo veio ver que o MBL puxava o saco do Dória do PSDB. Mas essa charge do Jair, eu fui lá para mostrar, todo feliz. Oi, olha só, eu mostrei isso daqui, eu queria saber. Eu fui recebido pelo então chefe do gabinete do Jair Bolsonaro, depois veio a falecer, o Jorge. E o filho dele assumiu depois uma vaga na AGU. E aí, você que fez essa charge, foi? Eu fui só querer mostrar para o chefe do gabinete. Só um minutinho. Ele saiu do gabinete, que era o do Edu, que eu achei que era do Jair. Foi para o gabinete do Jair, lá volta para mim e falou assim: o deputado vai te receber, mas você não pode falar, você não pode filmar, você não pode piscar, você não pode... Eu falei, pô, tá bom, né? Entrei lá, estava o Bolsonaro com aquela cara dele lá, bonachão, e o Bolsonaro discutindo, ele estava saindo, se lançando a presidência da Câmara, que ele só teve 2 votos para candidato à presidência, você lembra disso? E o que ele estava discutindo com o assessor da Câmara? Porque o Bolsonaro é tão assim, que nem assessor próprio ele tinha. Os deputados podem utilizar os assessores como cursados. O Bolsonaro não gastava com assessor, não. Ele estava lá, o cara discutindo, falando de nióbio e tal. Ele olhou para minha cara. Ei, você entende disso aí? Eu falei assim, ó, por coincidência, eu sou advogado e entendo um pouco de código mineral. Senta aí, porra. Eu falei assim, e agora? Eu falo, não falo, o chefe de gabinete olhando para minha cara, já cuspindo fogo, né? Eu falei, ele não podia nem piscar. Ele me perguntou, eu respondi. Agora ele pede para eu sentar. Aí aquela conversa que ele começou a ter comigo, esse cara espetacular, que é exatamente aquilo que você... O Bolsonaro é aquilo que vocês veem. Por isso que o sistema odeia tanto ele. Ele é realmente o tiozão do churrasco. Ele fala na cara o que ele quer. A gente começou a conversar, eu pedi para ele para eu colocar um vídeo no meu canal, na minha página de Facebook. Eu falei, você é advogado, eu tenho que ir lá falar com o Gilmar. Eu falei, que Gilmar? O Gilmar Mendes lá no STF. Fui andando com o Bolsonaro, 3 horas com o Bolsonaro, até o STF. Voltei com o Bolsonaro caminhando, despedi do Bolsonaro, falei assim, não acredito que esse cara me recebeu desse jeito, esse deputado me recebeu assim. E fui embora, peguei o avião. Quando eu pousei, meu celularzinho, um iPhone 7, tem até hoje, tá? Eu guardo ele como relíquia e assim, só para avisar aí aos de plantão que estão assistindo, porque tá cheio de ursinho da Coca-Cola no meu canal. Vocês sabem o que é o ursinho da Coca-Cola? Quem aqui não sabe, levanta a mão. Olha só quanta gente. Você não sabe o que é o ursinho da Coca-Cola? Você se lembra daquela campanha que a Coca-Cola fez dos ursinhos? Que tinha ursinho que passeava? Pois é, eu chamo as esquerdistas do meu canal, que vão lá para fazer as haters, né?
carinhosamente eu dei o apelido delas de ursinho da Coca-Cola. O que acontece? Elas são igualzinho o ursinho da Coca-Cola. Feias, peludas, sem graças e barrigudas. E enche o saco. Porque ninguém mais aguentava ver aquele ursinho da Coca-Cola. Mas os ursinhos são bonitinhos. Então, tá vendo? Tem um aqui que gosta da esquerda. Sou ursinho. Então a gente dá carinhosamente o apelido de ursinhos da Coca-Cola. Quando eu desço e vejo meu celular, eu tentei abrir e falei, putz, meu iPhone novinho. Isso era 2018, fevereiro de 2018. Meu celular novinho quebrou, parecia uma árvore de Natal. Eu não conseguia acessar meu celular. Esse cara que chegou a presidente da República pegou aquela minha charge, compartilhou na página de Facebook e nos canais de WhatsApp dele. Eu que tinha 20 mil no Facebook, em 2 dias passei a ter 200 mil. 200 mil seguidores no Facebook. Quando eu vi aquilo, eu falei, esse cara é um fenômeno, ele vai realmente ganhar a eleição. E ninguém acreditou, ele ganhou a eleição realmente com um chinelo Raider e uma prancha de surf. E ensinou para todos nós que existia alguma coisa errada no sistema. Não é possível um candidato à presidência da República gastar 55 milhões numa campanha. Não é possível um candidato a prefeito gastar 10 milhões numa campanha. Não é possível um candidato a deputado, a senador, seja lá o que for, gastar os milhões que se gastam numa campanha. Quem está financiando isso? Vocês já pararam para pensar quanto ganha um deputado federal de salário? São R$ 37.500 hoje. Multiplica isso, os engenheiros aqui na sala. Multiplica por 12. Vamos arredondar aqui, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dá R$400 mil no final do mês, no ano. Multiplica isso por 4 anos de mandato, dá 1.600.000. Como é que esse cara vai gastar 5 milhões numa campanha? Tem lógica? Não tem. Tem alguma coisa de errado. E a partir daí, Bolsonaro começou a abrir os nossos olhos. Eu falo no canal que ele tirou as escamas dos nossos olhos. E aí eu vou lembrar aqui uma outra passagem interessante com o Jair. Aquela charge, ela virou uma charge profética. Porque depois daquilo, a gente... Desculpa, eu falei que era 2018, isso daí era início de 2017. Depois daquilo, a gente foi fazer campanha com o Jair em Curitiba. Foi a primeira vez que eu fiquei sem uma cueca, sem saber como. E eu confesso que eu já fiquei diversas vezes sem cueca, mas sabendo por quê. Mas sem saber como e por quê, foi a primeira vez. Foi a primeira. Como assim, gente? Eu desço no aeroporto, né? Eu estava, como eu falei para você, junto com o Frota, fazendo a campanha para o Jair. Eu desço no aeroporto de Curitiba e logo em seguida veio o Edu, chegou num outro voo, o Edu Bolsonaro. Nós sentamos num banquinho porque o Jair vinha em seguida. Chega o Jair Bolsonaro, quase 30 minutos depois, a gente esperando lá. E eu ouvindo aquele zum, 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 parecia abelha do lado de fora. Aí chegou, o Jair olhou e falou assim, como é que tá aí? Aí eu falei, Kleber, dá uma olhada lá como é que tá. Gente, quando eu pisei, a porta abre assim automaticamente. Quando a porta abriu, o pessoal achava que era o Bolsonaro. Ah, eu falei, o que é isso? Tinha 5.000 pessoas no aeroporto de Curitiba, nunca ninguém tinha visto aquilo. Eu voltei e falei assim, gente, não dá para passar. E não sei o que aconteceu com aquilo, não sei o que aconteceu com os paranaenses aquele dia. Eles pegaram, acho que os policiais do Piauí, tudo desse tamanho assim. Bicho, não é sacanagem. Verdade. Eu olhei aquilo, aí vem o Jair, olha para o Frota, bate no ombro dele, ele com colete, né, a prova de bala, não sei o quê. Frota, desce aí, pô. O Frota olhou, ajoelhou, o Jair vai, tem essas imagens, vocês vão lembrar disso. Faz de cabelinho, olha para minha cara, vermelho. Ô, Kleber, entendeu? Tu pega aí agora, entendeu? Abre os braços e tu vai de costas filmando, entendeu? Falei, pô, tá bom. Eu abri os braços e fui de costas. O Edu sai na frente junto com ele. Eu não estava vendo nada.
E os policiais do Piauí tudo atrás fazendo a segurança. Deixa eu falar o que aconteceu. Os caras bravos querendo chegar no Jair, eu filmando, né? Eu tomei pontapé, tudo que você possa imaginar. Quando eu cheguei no hotel, olhei, eu só estava com um pedaço da cueca. Os policiais muito altos, piauienses, lá no Curitiba, os caras passaram e puxaram, tentando puxar pela calça, alguém arrancou minha cueca. Eu olhei e falei, esse cara vai ganhar a eleição. Não é possível. E eu tive que atravessar pelo meio daquele corredor polonês, né, com policiais do Piauí, passando para chegar no trio elétrico, para o Jair subir no trio elétrico. Vou fazer uma chave agora, né? Não. Alguém tirando a tua cueca, por quê? Não, A cueca cheia de dinheiro. exato. Mas assim, foi uma coisa tão impactante, porque eu só fui me dar conta do que aconteceu, porque daí a gente saiu dali e foi direto para uma rádio da entrevista. Eu só fui me dar conta do que aconteceu quando eu cheguei no hotel. Eu estava com a perna toda roxa e sem cueca. Eu literalmente fiquei sem cueca, sem saber como nem porquê. Perfeito. Esse homem foi para a eleição. Vocês já sabem de toda a história. Esse cara enfrentou uma pandemia de Covid. Logo, no 1 ano e meio de mandato. Quem é que está com 1 ano e meio de mandato agora? Ladrão. Qual é a pandemia que esse cachaceiro está enfrentando hoje? Ele mesmo. Ele conseguiu ser pior do que o outro vírus. O dólar ontem bateu 5,26. 5,26. E hoje chegou a pico de 5,30. E vocês não veem a Rede Globo de televisão batendo como batiam na época do Bolsonaro. Vocês lembram da economia bem depois? Quem aqui está rico? Pô, ninguém levantou a mão. E falaram que Taubaté era uma cidade que tinha um monte de gente rica. Eu achei que Orlando já estava milionário. Não. Pois é. A notícia ruim que eu tenho para vocês é a seguinte: vai piorar. E não vai piorar pouco, não, vai piorar muito. Você precisou vamos trabalhar em 2 empregos. Exatamente. Eu estou falando isso para vocês com dor no coração. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, infelizmente, muitos ainda não acordaram. Muita gente não acordou. Mas vai acordar. E o que eu posso afirmar para vocês, já partindo para a parte final da palestra, é que nós temos um desafio agora em 2024. O resultado dessa eleição em 2024 vai determinar o resultado econômico e político do nosso país em 2025, não em 2026. Então, vou explicar para vocês. O pessoal me chama de Kleber Ginado no meu canal. Eu falei para vocês que eu recebia tomacada, né? Ovo eu não quero mais não, hein, gente? Só para falar. Fica avisado aí, pelo amor de Deus, nada de ovo. Pois é, eu avisei em novembro de 2022, quando estava todo mundo impactado com o que aconteceu. Falei para todo mundo que estava ouvindo. E as coisas aconteceram de acordo, vou repetir aqui, porque fica uma coisa chata, fica parecendo aquele também cara de sinotóxico. O que é isso? O que é isso? Não é esse o objetivo. Eu estou falando isso para vocês, porque ao mesmo tempo nós vamos ter um futuro próximo, não tão bom, mas logo em seguida vai vir um futuro maravilhoso. E por que eu estou afirmando isso? As eleições municipais, que ninguém dava valor a elas, ninguém pensava em qual vereador eu vou votar. Eu garanto que vocês que estão assistindo a live aqui, tanto presencial, quanto o pessoal está vendo a live transmitida ao vivo, não se lembrem quem votou para vereador na última eleição. Muita gente não se lembra. Muita gente não se lembra. Talvez se lembre quem votou para prefeito. E nós não podemos cair numa roubada nessa eleição. O que é cair numa roubada? Não vou falar mais sobre isso, o cara que vai ser prefeito. Isso. Vocês têm que pensar
em quem vai fazer o que nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui são candidatos ou querem ser, né? Deixa eu reformular a pergunta, porque a pergunta tem que ser correta. Quantos aqui sonham em ser candidatos a deputado, vereador, prefeito, ou alguma coisa, algum cargo que seja no futuro muito próximo? Parabéns. Vocês não representam nem 5% da plateia. Por que eu estou falando isso? O Brasil depende de vocês. Ninguém imaginava que o Douglas seria deputado estadual, ninguém imaginava que o Rodas seria vereador, ninguém imaginava que o Nicolas Ferreira seria deputado federal, ninguém imaginava que o Cleitinho seria um dia senador. O Brasil depende de vocês. Atualmente, se lançar na política é um ato de coragem, acima de tudo. Mas mais do que um ato de coragem, é um ato de determinação. Nós estamos aqui com pessoas da Baixada Santista, de Taubaté, de Piracicaba, e vocês vão fazer a diferença nesses municípios. Não interessa se vai ganhar ou perder. O que interessa é que vocês entrem na batalha. Se vocês não entrarem na batalha, não tem luta. Eu não tenho opção. E eu quero dizer para vocês que eu batalhei muito para que algumas pessoas que estejam nessa sala, que estão nessa sala aqui hoje, para que elas tivessem essa coragem, quando nem se pensava nisso. Eu batalhei bastante para que as pessoas entendessem a importância de ser vereador, de ser prefeito, de ser candidato em 2024, porque são elas que vão determinar o que vai vir em 2026. Ninguém mora em Brasília, com exceção dos candangos. O brasileiro mora nos municípios. Brasília é só mais um dos 5.565. E o município é Distrito Federal. Não tem eleição municipal. Então, essas eleições elas são fundamentais. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pela direita conservadora Taubaté. Eu fico muito feliz do convite do Orlando, meu amigo que está aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma triste notícia para o Orlando. Uma notícia que eu não gostaria de dar para ele. Sinceramente falando, quem está na chuva é para se molhar. Vocês hoje já estão todos na chuva. Não tem mais como fugir. O pessoal acha que ser candidato é fácil. Eu vou falar uma coisa que eu falei lá atrás para muitos que estão aqui que levantaram o braço. Uma eleição, ela não se faz em outubro. Vocês sabiam que uma eleição são 3 eleições? Sabiam disso? Primeiro é a dificuldade de se escolher um partido político. Todo mundo sabe qual é o partido do presidente, não preciso falar. Todo mundo sabe que o número dele é 22 e eu luto por ele mesmo porque eu sou hoje filiado ao 22. Mas se faz política com um único partido? Quantos partidos tem na esquerda? Pode citar aqui os nomes. PSOL, PSB, PDT, PT, PCdoB, haja B e C, né? E haja B e C nessa história. São muitos. Quantos partidos de direita nós temos no Brasil hoje? Nossa, que dificuldade. Dois no máximo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É justamente isso que eu quero dizer para vocês. Alguém já viu aquele jogo chato que o americano adora chamado beisebol? Já viram? É um joguinho chato. O cara fica lá com um taco, o outro lá com uma bola, só isso, de repente todo mundo sai correndo, nem entendendo porcaria do que está acontecendo, mas eu sei que eles querem ocupar bases. Ele só faz os pontos ocupando bases. Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós sabemos quais são os partidos de esquerda, nós não sabemos quais são os partidos de direita, mas nós também sabemos quais são os partidos de centro. Nós temos que pensar que nós temos que ocupar esses partidos que não são de esquerda. Os candidatos, eles não podem ficar pensando em um único partido.
O PL é o maior partido da Câmara, mas ele não representa hoje 20% da Câmara Federal. Sargento Favor não está no PL. E alguém tem dúvida que o Sargento Favor é de direito? Ninguém tem dúvida. Chegou a hora da direita ter consciência de que se ela não sabe quais são os partidos, ela tem que saber quem são os candidatos. E ela tem que colocar esses candidatos nesses partidos, porque a gente não vai mudar o país se a gente não mudar os partidos de dentro para fora. Se eu não prestigiar os verdadeiros candidatos da direita que estejam ocupados nos mais diversos partidos, eu não vou ter resultado. Nós erramos isso, o finado Major Olímpio comigo em Marília. Eu falei naquela ocasião, em 2018, nós temos condições de fazer 10 deputados federais, eu quase apanhei dentro do carro. Não, os cientistas políticos falaram que vai ter no máximo 6, nós vamos apostar em 6. Resultado, errei. Nós tínhamos condições de fazer 15. E nós elegemos só 10, 5 suplentes ficaram de fora. O último suplente, que era o Marcos, ele ficou de fora por 5 mil votos num estado de 40 milhões de pessoas. Um erro estratégico. E hoje nós temos o maior partido da Câmara, mas nós não temos uma quantidade de deputados de direita na Câmara Federal suficiente. Melhorou? Melhorou. A esquerda está desesperada? Está desesperada. Mas enquanto nós não conseguimos entender que a direita tem que ocupar espaços. Hoje eu vejo muita gente preocupada. Não, nós temos que ter um partido de direita. Não, nós temos que ter vários. E o partido de direita ele não se faz com nome, com sigla. Eu não sei se vocês viram, eu estava lá em Orlando, falei assim, nossa, perdi a parada aqui. Eu estava tão desesperado para ir num caminhão daquele com o Pablo Vittar. Você sabe por quê? Vocês perceberam que a jogada deles? Eles foram tudo de verde e amarelo. Queimaram a bandeira no final. Eu nem vi. Eles foram de verde e amarelo. O que eles estão querendo fazer? Nós já quase não temos partido de direita ou de centro. Eles querem infiltrar pessoas nesses partidos com as cores verde e amarela. Eles abandonaram o vermelho. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque eles querem se infiltrar nos nossos. E a gente fica olhando para cima, eu quero um partido de direita. Nós temos que começar a olhar os sinais. Por isso, a minha triste notícia para você, Orlando, é que eu sei que você se filiou ao PP, ao Partido Progressista. Mas não adianta nada você só ser filiado, por exemplo. Você tem que vir para o jogo. Eu não sei se você vai passar ou não na convenção, se você vai querer ou não. Mas se você vier, você vai ter meu apoio. Todos aqueles que levantaram o braço aqui, independentemente do partido que vocês estiverem, desde que não seja no PCdoB, no PT, no PSB, todos esses que vocês falaram que eu sei que é de esquerda, vocês vão ter meu apoio. A mesma coisa, Samanta, você. A mesma coisa, Selma, você. A mesma coisa, todos vocês que me procurarem. A gente não vai ganhar essa batalha somente chorando igualzinho aqui na rádio. Ó, Tílio, ó, Celso, nós temos que ir para o campo de batalha. O nosso capitão tomou uma facada pela gente. Esse homem já passou por várias cirurgias. Ele teve uma infecção por baixa da imunidade. E ele continua percorrendo o estado de São Paulo. E a gente vai ficar sentado olhando, certo? Chorando que nem uma hiena. Ou a gente vai para o campo de batalha? Nós já vamos para os conselhos tutelares das crianças, né? Isso. Nós temos que ir para o conselho tutelar, como nós fomos. Nós temos que ir para os prédios sermos síndicos. Também nós temos que ir. Nós temos que estar ocupando todos os espaços. Hoje a direita tem capacidade disso. Quem vai ser o nosso candidato a presidente de 2026? Alguém sabe? Tarcísio. É? Eu acredito no Tarcísio. Tarcísio? Tem mais algum outro nome? Tem o Bolsonaro. Tem o Michele? Tem mais algum outro nome? Michele.
Eduardo, mais alguém? E Nicolas Eduardo aí. 2033. Zema. Mais alguém? Eles aí falam de Ratinho, Júnior, Pablo Marçal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E da esquerda, quem vai vir? A esquerda não está mais querendo. A esquerda está querendo se escolar do Lula. É isso mesmo. Vai ser sacanagem. Vocês perceberam o que aconteceu? Vocês perceberam o que aconteceu? Vocês deram conta do que vocês acabaram de fazer aqui e falar? Nosso candidato é o Bolsonaro, se ele tiver elegível, é óbvio. Mas se não tiver, nós temos uma gama de candidatos. Até a filha do Bolsonaro pode ser candidata um dia. Até a Laurinha. Mas e a esquerda? A esquerda não tem opção. A esquerda está cheirando na família. Eu, por exemplo, já estou com 57 anos de idade com muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Eu já não faço o que eu fazia aos 18 anos. O que eu fazia aos 20, o que eu fazia aos 30, o que eu fazia aos 40. Faço muita coisa que muita gente da minha idade não consegue fazer. Mas eu não faço mais o que eu fazia lá atrás. A direita está muito bem servida pelos próximos 20, 30 anos. Isso hoje. Aliás, eu arrisco dizer que a direita está muito bem servida pelos próximos 100 anos. Porque as nossas crianças que virão nesses próximos 100 anos vão vir de famílias e não de chocadeira. E essas crianças que vão vir de famílias e não de chocadeiras, elas vão continuar o legado dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós. Eu não vou estar aqui daqui a 100 anos. Não vou estar. Mas o que eu fiz vai estar. O que o Bolsonaro fez vai estar. O que vocês fizeram e vão fazer vai estar. Por isso, eu vou partindo para o final, dizendo o seguinte: eu quero que todos vocês que levantaram as mãos aqui, que serão candidatos, lembrem-se de uma coisa: não sejam candidatos, Orlando, Céu, Samanta, todos vocês que levantaram as mãos, não sejam candidatos como um qualquer. Lembrem-se que daqui 16 anos, a criança que está hoje na maternidade vai precisar de vocês, daquilo que vocês vão fazer. É muito fácil chegar lá e ser mais um. Não sejam mais um. Façam a diferença. Levem a nossa bandeira verde e amarela. Levem a nossa Bíblia. Levem as lições que vocês aprenderam dos seus pais, dos seus avós. Não se curvem ao sistema. Muitas tentações virão, muitas situações ruins virão, mas vale a pena lutar por esse país. Por isso, eu vou encerrar, ou melhor, estou indo para o encerramento, pedindo novamente que vocês falem bem alto para quem está lá. Eu não vou desistir do meu país. E não se esqueçam, está ali, ó, Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Obrigado, Taubaté, por vocês terem ouvido. Pessoal, boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer vocês aqui pela presença de vocês. Peço desculpa a vocês a gente ter estendido um pouquinho. Que a gente fala. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Eu li um negócio aqui, eu esqueci de falar para vocês. É só um detalhe, eu juro que eu não vou demorar 2 minutos. Senão eu vou esquecer. Eles não estão preparados para isso. Eles não sabem o que está por vir. Na realidade, vocês ainda não têm ideia do furacão que vai passar nesse país. Me desculpa
mas eu não podia sair daqui porque eu acabei de pegar um voo, eu estou virado, eu não dormi ainda, e eu saí de lá. Eu sei do que eu estou falando. Obrigado. Kleber, muito obrigado por você ter disponibilizado aqui para a gente. Eu sei o quão foi cansativo a viagem de volta dos Estados Unidos para cá. Só tenho a agradecer a você mais uma vez, quando você me recebeu junto com o Orlando na sua casa, eu olhei e falei, esse cara é diferenciado. Obrigado por transmitir o seu conhecimento para a gente. Obrigado por, às vezes, eu te mandar uma mensagem e você me responder, André, assim, assim, assim. Obrigado, meu amigo. Pessoal, muito obrigado por vocês todos. Peço desculpa para vocês pelo entendimento um pouquinho do horário, mas quando a gente se fala da direita é gostoso de falar. É um papo agradável. Quem quiser tirar uma foto com o Kleber, fique à vontade. Boa noite para vocês mais uma vez. Bom descanso para vocês. E até a próxima.